Você sabia que mesmo quando você não tem a obrigação de pagar tributos, você precisa emitir as notas fiscais? Sou Renato Bonelli, professor da Múltipla, e já vou pedir a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal e vem comigo que eu vou lhe contar um pouco sobre essa história, tá? Tudo começa com a noção de obrigação tributária. Obrigação é aquele vínculo jurídico que une duas ou mais pessoas. No nosso caso aqui, une o sujeito ativo ao sujeito passivo da obrigação. Sujeito ativo, aquele que tem o direito de exigir o objeto da obrigação. Sujeito passivo, aquele que tem o dever de cumprir o objeto. No nosso caso, no direito tributário, sujeito ativo é o fisco, sujeito passivo, o contribuinte ou o responsável, aquele que realizou o fato gerador na condição de contribuinte que tem o dever de pagar o tributo, ou um terceiro que, mesmo sem ter realizado o fato gerador, por força de lei, tem a obrigação de pagar o tributo, o responsável tributário. Então, para pensar comigo, o que é que o fisco, na condição de sujeito ativo, pode exigir dos contribuintes ou dos responsáveis? Apenas três coisas, pessoal. Ou o fisco vai exigir o pagamento de um tributo, ou o fisco vai exigir o cumprimento de um dever formal ou deveres instrumentais, são expressões sinônimas, ou o fisco vai exigir uma sanção, uma penalidade pecuniária, no caso de descumprimento de uma das duas obrigações anteriores. Então o fisco vai nos exigir três coisas: tributo, deveres formais ou instrumentais, ou multa, tá bom? Agora, se nós olharmos o artigo 113 do Código Tributário, a gente vai ver que só existem dois tipos de obrigação. A obrigação tributária é principal ou acessória. Em um primeiro momento, a conta não fecha. Bom, o fisco pode nos exigir três coisas, mas nós só temos duas obrigações. Então a gente precisa entender um pouco sobre isso e entender qual foi o critério utilizado pelo Código Tributário Nacional para classificar a obrigação tributária em apenas duas espécies, principal ou acessória, tá? E o critério foi a natureza civil das obrigações. É isso mesmo, o Código reuniu na obrigação principal aquilo que tem natureza de obrigação de dar coisa certa. Essa coisa certa para nós é dinheiro, pecúnia. E é por isso que tanto o tributo quanto a multa estão reunidos na obrigação principal, porque os dois são obrigações de dar. Os dois constituem uma obrigação de pagar dinheiro, de pagar em pecúnia, seja na condição de tributo, seja na condição de multa. E por outro lado, na obrigação acessória, o Código reuniu os deveres instrumentais. O que são deveres instrumentais? São obrigações de fazer. Não se confundem com as obrigações de dar. No caso dos deveres instrumentais, os contribuintes, eles realizam prestações no interesse da fiscalização ou da arrecadação dos tributos. Mas não se confunde com o pagamento do tributo, tá? Exemplos clássicos de deveres instrumentais: o preenchimento de declarações, a escrituração contábil e a emissão de notas fiscais. São obrigações tributárias acessórias que não se confundem com o pagamento do tributo, porque pagar é literalmente emitir o boleto e realizar o pagamento por meio de autenticação bancária, mas são obrigações que instrumentalizam, daí o nome, deveres instrumentais. Essas obrigações instrumentalizam o pagamento, viabilizam o pagamento e são feitas no interesse da fiscalização ou da arrecadação. São essas obrigações que permitem que o fisco exerça o seu papel de fiscalizar e arrecadar os tributos. Pois bem, de um lado, portanto, obrigação principal com o pagamento de tributo ou multa, de outro, obrigação acessória
com o cumprimento dos deveres instrumentais. Essas obrigações, e isso é muito importante no desenvolvimento do direito tributário, e porque é coisa nossa, é diferente do direito civil, por exemplo, essas obrigações são autônomas e independentes entre si. Lá no direito civil, a gente aprende que o acessório segue o principal. Mas aqui no direito tributário, o nome acessório e principal, que foi o nome escolhido pelo Código, não é o nome mais adequado para a realidade que essas obrigações oferecem, tá? Seria mais interessante se tivesse chamado de obrigação instrumental, ao invés de obrigação acessória, tá? No entanto, essa foi a escolha do Código e isso pode nos confundir com a ideia do direito civil de que o acessório segue o principal, que não se aplica aqui no direito tributário. Aqui as obrigações são autônomas e independentes entre si. O que significa dizer que ainda que não exista a obrigação principal, vai existir a obrigação acessória. Ou seja, diante de um caso de imunidade, diante de um caso de isenção, ou qualquer outro benefício fiscal, alíquota zero, que exclua do contribuinte o dever de pagar o tributo, seja lá qual for o motivo. Ainda assim, esse contribuinte terá o dever de emitir notas fiscais, preencher declarações fiscais, realizar a escrituração contábil, ou seja, ainda que não exista a obrigação principal, vai existir a obrigação acessória, porque elas são autônomas e independentes entre si. É bem diferente do direito civil, tá? E as provas vão explorar essa diferença, porque ela acredita que nós, com a ideia do direito civil, vamos entender aqui o direito tributário da mesma forma. E não, a gente vai entender que essas obrigações são totalmente independentes e autônomas entre si. Mas não é só isso. Não é apenas nos casos em que a obrigação tributária principal não existe que vai existir a obrigação acessória. Elas são autônomas também porque o cumprimento de uma obrigação não dispensa o contribuinte do cumprimento da outra obrigação. Ou seja, não é porque o contribuinte pagou o tributo que ele está liberado das obrigações acessórias, que ele pode deixar de emitir uma nota fiscal, deixar de preencher uma declaração. Não, elas são autônomas e independentes entre si. Então, mesmo que o contribuinte pague o tributo, ainda assim, ele também tem o dever de prestar os deveres instrumentais, os deveres formais, emitir as notas fiscais, preencher as declarações. E as provas costumam explorar muito isso. Traçam uma narrativa no enunciado do contribuinte que pagou o tributo, tá? Mas que não emitiu a nota fiscal. E as alternativas vão trabalhar com as hipóteses de que ele estaria dispensado do cumprimento da obrigação acessória porque ele cumpriu a obrigação principal. Mais uma vez, tentando nos confundir com a noção do direito civil de que o acessório segue o principal e que não se aplica aqui no direito tributário. E tem mais ainda. E aí, de uma vez por todas, a gente crava a noção de que essas obrigações são autônomas e independentes entre si. Imagine que aqui no direito tributário, o descumprimento de uma obrigação acessória gera uma obrigação principal, que é a penalidade pecuniária, a multa. Se você não emitir a nota fiscal, se você não preencher suas declarações, não fizer as suas escriturações contábeis, você vai sofrer uma sanção, uma multa. E essa sanção é a obrigação principal. Agora imagine, para um civilista, a ideia de que o descumprimento da obrigação acessória gera uma obrigação principal. Isso para ele não faz o menor sentido, porque lá no direito civil a gente aprende que o acessório segue o principal, aqui não, é diferente. Então, mesmo quando você descumpre a obrigação acessória, vai gerar uma obrigação principal. Veja, no Código Tributário Nacional está dito, literalmente,
que a obrigação acessória é convertida em obrigação principal no que se refere às penalidades pecuniárias, tá? Foi uma impropriedade técnica do legislador. A rigor, no rigor técnico da interpretação jurídica, não é bem uma conversão, porque anteriormente a própria multa já foi definida como obrigação principal. Tá? Então eu não tenho como converter em obrigação principal algo que por natureza já era obrigação principal. Mas isso é só um detalhe técnico. Não muda, não interfere na ideia principal e na ideia mais importante, que é a seguinte: o descumprimento da obrigação acessória gera uma obrigação principal, tá? Pois bem, pessoal, então, cravada a ideia de que a obrigação principal aqui é autônoma e independente entre si, vamos ficar atento a essas 3 regrinhas. O descumprimento da obrigação acessória gera obrigação principal, o cumprimento da obrigação principal não dispensa o cumprimento da obrigação acessória, e mesmo que não exista a obrigação principal, existe a obrigação acessória, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, que esse vídeo tenha sido útil para você. Mais uma vez, peço a você que se inscreva no canal, aperte no sininho das notificações para ficar sempre atualizado, nos siga nas redes sociais e até a próxima.